eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, meu Pai. Sou pequeno demais, me dá tua paz, claro, pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, meu Pai. Sou pequeno demais, me dá tua paz, largo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Boa noite, meu amigo, minha amiga. Estudamos hoje a temática fidelidade da obra Convites da Vida, ditada por Joana de Ângeles, ao médium Divaldo Pereira Franco, edição Leal, Salvador, Bahia. O convite de hoje, deste domingo, é o convite à fidelidade. Nada de grandioso, nada de significativo, quer para o indivíduo, quer para o mundo, se realiza sem fidelidade.
perseverança num ideal, numa proposta. Sem esta perseverança, nós não conheceríamos nem Chico Xavier, nem Divaldo Pereira Franco, nem Madre Teresa, nem Irmã Dulce, Albert Schweitzer, Gandhi, Thomas Edison, todos filhos da perseverança, da fidelidade no ideal. Todo mundo que se fez significativo se fez por perseverar no ideal abraçado. As criaturas que contribuem para a vida são mais filhos da insistência do que propriamente da inteligência. A inteligência ousa olhar, mas é a persistência que faz o ver. Realmente ver por ângulos aquilo que é, aquilo que foi, aquilo que será. Não há, na verdade, nenhum iluminado descansado. Se for iluminado, foi construído, se fez sempre atarefado. Todos os iluminados estiveram, estão e serão muito ocupados. Só há fracasso e fracassados entre aqueles que desistem, desanimam, que não retomam, não se refazem, não se movimentam. Infelizmente, há uma grande porcentagem de almas estacionadas por falta de um ideal a que possam verdadeiramente se dedicar, se entregar. O chamado talento é mais um tal alento do que favorecimento da existência. É aquele alento que não permite o descanso, que não permite o desânimo. É o seguir sempre fidelizado e atento no rumo do ideal que se coloca na tela da sua projeção como a realizar. Para Jesus, aquele que perseverasse e perseverar até o fim, este será salvo. Que sejamos, pois, todos nós, um, cada um por si, um perseverante. Não importa que sejamos bem dotados, especialmente dotados, ou que sejamos pouco dotados. E, apesar disso, não sendo claudicantes, sendo perseverantes, todos alcançaremos realizar a nós mesmos e a nossa presença na vida. O que é importante mesmo
é identificar o rumo, o ideal, aquilo que nos convém como indivíduo, como grupo, como coletividade, como humanidade. Identificado esse rumo, esse ideal, então agora é só seguir de maneira determinada, fazendo-se capaz de ir superando todas as dificuldades. E o Espiritismo nos ensina que dificuldades é apenas um outro nome que se dá às oportunidades. No mundo de provas e expiação, as dificuldades faceadas, superadas, é que fazem a nossa realização. Conhece-se o sujeito realizado pelo rol das batalhas superadas, vencidas. Daí a importância da fidelidade. Primeiro, determinar o alvo. Depois, se entregar, se empenhar com devoção denodadamente à sua realização. Voltamos a repetir: tal alento é que faz o talento. O gênio é apenas o resultado de esforço. Se não de agora, já muito mais do que agora. Questão de fidelidade. Se quisermos irmos mais longe, é preciso persistir no caminho que leva até lá. Embora a colheita dos frutos ainda se prorrogue de maneira indefinida, mas envolvendo-nos no que fazemos, de certa maneira, estaremos sendo alentados na busca de desenvolver o nosso talento. E Jesus nos abençoe. Obrigado pela atenção. Hoje seguimos sem a presença da Cris, que está de viagem em encontro com a família, e já passamos a palavra para a nossa Júlia. Boa noite. Obrigada, Fredinho, por ter passado a palavra para mim, né? É uma honra recebê-la. É um prazer e uma alegria estar aqui com vocês todos os domingos. E hoje, como já anunciou o Fred, o nosso tema é convite à fidelidade, né? Nesse livro que nós estamos estudando, Convites à Vida, o convite à fidelidade é o chamamento que Joana de Ângeles nos faz na noite de hoje. E ela começa o texto definindo o que é fidelidade. E ela diz que fidelidade é uma força moral.
Vejam vocês, hein? Fidelidade é uma força moral. Quer dizer, é algo que nós precisamos, que nós podemos adquirir, que nós devemos desenvolver, que nós podemos desenvolver no nosso processo evolutivo, no nosso processo de desenvolvimento moral. E o que é fidelidade? Joana esclarece também no seu texto. Fidelidade está relacionada à lealdade. Quer dizer, o sujeito fiel, ele é leal, né? Ele não contraria a confiança depositada nele. Vejam só que coisa. Vamos imaginar, por exemplo, nas coisas mais comuns do nosso dia a dia. Se você é fiel aos princípios da sociedade na qual você vive, digamos que você se formou em médico, em advogado, ou em professor, ou em engenheiro. Se você se formou, né, numa profissão, você precisa de ser leal aos seus princípios. Eu posso falar da minha. Como é que você pode ser professor sem gostar dos seus alunos? Como é que você pode ser professor sem ser leal à docência? Ou seja, você precisa de ter confiança, primeiro em você, na sua capacidade de ensinar e também na capacidade de aprender dos seus alunos. Isso é fidelidade profissional. Como um médico pode ser fiel à sua profissão se ele não atender bem aqueles que chegam no posto de saúde ou no hospital pedindo socorro? Ele precisa olhar para todos indistintamente, atendê-los nas suas necessidades mais prementes. O que dizer, por exemplo, de um advogado que não é fiel à sua profissão e entra num processo de corrupção? Deixou de ser leal à vida, aquilo que a vida, né, trouxe para ele como possibilidade de inserção na sociedade. Porque fidelidade, muitas vezes, a gente diz assim, o fiel a Deus, fidelidade religiosa. Sim, existe a fidelidade religiosa, mas a fidelidade não é só nesse sentido, ela está presente na nossa vida. Por exemplo, um contrato matrimonial é baseado na fidelidade dos cônjuges. Se essa lealdade é mantida ou não é, vai depender de cada um, da força moral que cada um tem para levar adiante, né, aquele compromisso que foi assumido. Porque a nossa vida é feita de compromissos. Compromissos esses que vão fazer com que o nosso caminho evolutivo possa ser mais, digamos assim, mais ligeiro, possa caminhar mais rapidamente ou não. Porque, como disse muito bem o Fred, né, não adianta só você ser dotado da inteligência, da cultura, você precisa de desenvolver esse senso moral do dever. Essa confiança, né, no cumprimento do dever, da sua possibilidade, da sua capacidade de fazer o que é devido fazer, daquilo que a vida te convida, que exige de você. Então, é interessante, né, a gente pensar nesse convite à fidelidade que Joana de Ângeles nos faz. Quando eu comecei a ler, veio na minha cabeça a ideia assim, fiel da balança. O que é fiel da balança? Aí fui na internet para pesquisar, porque não tinha essa informação clara na minha mente. E aí eu descobri que o fiel da balança é o prumo. É o sentido que dá o equilíbrio nos pesos, né, em ambos os lados. O fiel é aquilo que dá o prumo. E aí eu fiquei pensando,
que a fidelidade, ela dá o prumo para a gente. Ela permite que a gente se aprume, ou seja, que a gente se equilibre. Porque se você se mantém fiel às suas ideias, fiel à sua profissão, fiel às pessoas com as quais você convive, fiéis às crenças, às suas crenças, aos seus ideais, você vai estar aprumado na vida, você estará em equilíbrio, né? E nós sabemos, né? Buda foi quem nos trouxe esse grande ensinamento, né? Por intermédio da sua encarnação como Siddhartha Gautama, que a vida busca o equilíbrio, né? Que os excessos são sempre perniciosos para nós. Por isso temos que buscar, né, o prumo, o fiel da balança. E aí nós podemos também adentrar um pouco na fidelidade doutrinária, porque nós estamos aqui num encontro de uma casa espírita. Nós estamos falando, né, nós estamos conversando com um público que é constituído de espíritas ou de simpatizantes com a doutrina. E a nossa fé, porque finalidade tem a ver com fé, né? Fidelidade é exatamente baseada na confiança, e fé é confiança, né? Então, a fidelidade, como é que está a nossa fidelidade doutrinária? É a pergunta que Marina fez agora aí na tela. É algo que a gente precisa se perguntar. Essa semana eu estava lendo um livro da irmã Cide Faux, gosto muito dela, e ela estava falando dos espíritos espíritas, né? Daqueles que, como eu e como muitos de nós aqui, estamos encarnados nessa existência como espíritas. Esse livro é muito interessante. E ela, então, ela relata um curso que ela está fazendo no plano espiritual, e aí ela trata desse assunto, dizendo que nós, que estamos aqui encarnados como espíritas, nesse momento, nós já passamos em outras encarnações por outras religiões. E que, na maior parte das vezes, essa é a segunda ou terceira vez que nós estamos no Espiritismo. Dada a nossa dificuldade de compreender e de ser fiel à doutrina espírita. Por quê? Porque a fé a que nós somos convocados é uma fé raciocinada. É muito fácil ter fé dogmática. Eu acredito, bato no peito e não penso a respeito daquilo. Isso é muito fácil, né? A nossa fé não é assim, né? E aí, a gente tem, por exemplo, uma citação de Kardec, na Gênese, que ele diz assim: só é inabalável a fé que pode enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Vejam só. Só é inabalável a fé que é capaz de enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então, a nossa fé, ela passa pelo crivo da razão. O que não significa, como chama muito bem a nossa atenção, Joana de Ângeles, nesse capítulo, que a gente tenha que ficar mudando continuamente as ideias. Não se trata disso. E você não será fiel à doutrina se você pensar que, por ser a nossa fé raciocinada, que a gente possa estar alterando a doutrina a todo momento. Porque isso não teria sentido. Porque a nossa doutrina, ela não é nossa, ela é a doutrina dos espíritos. E eles é que vão trazendo para nós, pouco a pouco, as informações que nós temos a capacidade intelectual, emocional, sentimental de compreender a cada momento da nossa vida. Então, por exemplo, se nós olharmos, né,
há 50 anos atrás, há 80 anos atrás, há 70 anos atrás, há 100 anos atrás, o Espiritismo não é o mesmo de hoje, mas não perdeu a sua essência. A sua essência continua a mesma, porque é baseada essa essência em princípios, né, que são incontestáveis, que a razão não contesta, como, por exemplo, as vidas sucessivas, as reencarnações, as leis que regem a vida humana, né? A lei natural, a lei de sociedade, a lei de causa e efeito, a lei de progresso. Então, isso é algo, né, que a razão humana não teve ainda como detonar, como destruir. Por isso, a nossa fé é inabalável e nós somos fiéis à doutrina. E como fiéis à doutrina, nós temos responsabilidade. Porque quando a gente adentra no Espiritismo, quando a gente passa a estudar a doutrina, quando a gente se torna espírita, né? O que acontece é que, em primeiro lugar, nós temos um bombardeio de ideias, né? É muita informação que os espíritos nos trazem. Se a gente for, por exemplo, ler o Livro dos Espíritos, o Livro dos Espíritos é um livro científico, traz respostas, né, para as perguntas essenciais da física, da biologia, da sociologia. Quantas vezes nós lemos e relemos o Livro dos Espíritos, gente? Porque aquelas ideias, né, elas são verdadeiras luzes, mas que muitas vezes nós temos dificuldade de encarar, porque elas são tão fortes, a luz muitas vezes é tão brilhante que você não consegue olhar para ela. E aí nós precisamos ler e reler, ler e reler. Então, acho que o primeiro impacto que o Espiritismo traz na vida da gente é no campo das ideias. Nós vamos, pouco a pouco, reformulando as nossas ideias, mudando paradigmas, concepções. E essa mudança, ela é salutar, ela é saudável, porque é ela que vai passar a conduzir a nossa vida daí para frente. Aí, eu estou feliz que meu irmão, falei hoje no meu irmão de BH, que eu não conseguia mandar o link para ele está aqui assistindo, viu, Marina? Então, a gente vê que como que a doutrina na família é uma coisa importante, né? Porque, por exemplo, eu nasci numa família espírita, então todos nós compartilhamos dessas ideias, mas, logicamente, que isso foi fruto de um processo educativo. E por mais que os nossos pais falassem na nossa mente, foi preciso que a gente estudasse, que a gente lesse, relesse, para que essas ideias pudessem realmente fazerem parte da nossa vida, da nossa estrutura. E aí, como eu ia dizendo, o segundo passo no campo da doutrina, quando nós nos tornamos espíritas, diz respeito aos nossos sentimentos. Porque num determinado momento, né, nós somos tocados. A doutrina nos toca. Ela nos chama, ela nos convoca para a realidade da vida em sociedade. E a vida em sociedade contém o próximo. Então, os nossos sentimentos passam a ser também reformulados, porque não tem sentido você, né, se dizer espírita e, de repente, você tratar mal seu filho, seu esposo, você não se solidarizar com alguém que está ao seu lado, que compartilha o seu trabalho. Então, que sentimento é esse que o Espiritismo pode ter desenvolvido em você, se amizade, se solidariedade, se cooperação não estão presentes dentro de você, né? Então, primeiramente, o Espiritismo vai fazer
trazer um impacto nas suas ideias. Depois, no Espiritismo, no meu ponto de vista, vai trazer um impacto nos seus sentimentos, nas suas emoções. Vai mexer com você internamente, né? E, por fim, o Espiritismo traz para você novas atitudes. Novas atitudes. Seu comportamento social muda. E muda exatamente porque você passa a ter compromissos com a doutrina. Sabe por quê, gente? Porque é assim. Quem me conhece, por exemplo, numa cidade pequena como Varginha, sabe que eu sou espírita. Ninguém desconhece isso, porque eu não escondo. Então, é como diz aquele ditado assim, a gente tem telhado de vidro. Porque as pessoas que nos conhecem e que sabem que nós professamos a doutrina, elas ficam atentas. E elas ficam, de alguma maneira, né, prestando atenção para nosso comportamento. Ah, mas fala isso e não faz? Prega isso lá na reunião do centro e age de maneira diferente na vida? Como é que pode? Porque isso é fidelidade doutrinária. Fidelidade doutrinária nada mais é, né, do que ser fiel aos seus princípios, aqueles princípios nos quais você acredita, nos quais você tem fé, aos quais você é leal na sua vida. Esses princípios, né, como Joana de Ângeles nos diz, são princípios que nos dão força moral, porque nós só podemos, né, dar um depoimento, nós só podemos realmente dar o exemplo, nós só podemos ter alguma função social meritória para a sociedade, não para nós, para a sociedade, né? Se a gente for fiel àquilo em que a gente acredita. As nossas ideias, né? Aqueles sentimentos que sustentam a nossa ação. Isso é fidelidade. Podemos mudar? Devemos. Nada é imutável. Porém, sempre, né, no que tange a doutrina, a fé, no nosso caso, como espíritas, que possamos passar todas as ideias pelo crivo da razão. Porque a nossa fé é uma fé raciocinada, certo? Então, agora eu convido a minha amiga Sandra para que ela possa dar continuidade ao nosso encontro deste domingo. Obrigada, Júlia. Boa noite, Marina. Boa noite, Fred. Boa noite, Júlia. Boa noite, meus amigos que estão aí nos ouvindo. Adorei a explicação do Fred, quando ele falou do tal alento. E é isso mesmo, né, Fred? O talento nada mais é do que a soma das habilidades que nós adquirimos ao longo das inúmeras encarnações, das inúmeras existências que nós vivemos, através da nossa persistência, da nossa fidelidade, né? Então, é isso que é o talento, foi o suor que nós tivemos ao longo das vidas, né? E adorei, Júlia, quando você fala, né? Adorei toda a elucidação e adorei quando você fala no fiel da balança. Eu também não sabia sobre o fiel da balança, né? É a força moral que nos mantém no prumo, né? Então, a fidelidade é a nossa força moral que vai nos manter no prumo, fiel da balança. Muito boa elucidação também, Júlia. Adorei. Então, o que eu queria falar para vocês hoje sobre o que a Joana nos convida, né, a fidelidade. A Joana começa nos dizendo que fidelidade, o que é a fidelidade? Que a fidelidade ela está cada vez mais rara nos diversos setores da vida humana. Isso todos os filósofos contemporâneos têm dito isso, né? Eles chamam essa vida que nós estamos vivendo hoje de vida líquida, que não tem solidez nenhuma, nós não nos apegamos a nada. É o que a Joana está nos dizendo, que a fidelidade está cada vez mais rara nos diversos setores da vida humana. E é claro que não é diferente com relação aos ensinos de Jesus.
a prática do seu evangelho e a assiduidade à casa espírita. Joana continua dizendo: uns falam que desertam da casa espírita por cansaço. Outros abandonam porque dizem que lá não está acrescentando mais nada. Diversos explicam que deixaram de ir por falta de tempo. Alguns mudam para analisar, para conhecer outras ideias, para conhecer outros projetos. Eles assim explicam. Ser fiel tu, a Joana recomenda. Abre aspas. Abrasados pela fé, na hoste espírita em que te encontras, ama, serve, seja fiel a ti mesmo e à causa espírita, seja qual for o tributo que te vejas forçado a pagar, com lealdade até o fim. Fecha aspas. E isso eu acho que só é possível que a gente alcance, né, quando nós procuramos sempre exercitar aquele amor incondicional a Deus e ao próximo. Esse amor que não precisa definir e nem selecionar quem será o objeto do nosso amor. Quem que vai receber esse derramamento de amor? E para ilustrar isso que eu estou falando, vamos olhar um pouquinho para a parábola do bom samaritano. Eu quero utilizar aqui essa parábola para dar um exemplo do quanto o nosso entendimento pode ser enriquecido quando nós estamos desenvolvendo as virtudes descritas nesse capítulo e nos capítulos anteriores dessa obra de Joana de Ângeles. Então, vamos lá. A parábola do bom samaritano, ela tem uma estrutura construída em forma ternária. Ela é baseada no número 3. E é claro, né, que não é por coincidência. Vamos nos lembrar. Amar a Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua abundância. Coração, alma e abundância. Então, vamos lá, a descrição da parábola. A história começa assim. Certo homem descia de Jerusalém. Este homem, né, esse certo homem, é o único personagem que não é identificado na história. Qualquer esforço que a gente faça para identificá-lo vai ser em vão. E vai piorar, porque por mais que a gente queira identificar esse personagem, a gente não consegue. Primeiro, se você quiser identificá-lo pela cor, todo mundo é bronzeado naquele sol do deserto, então a gente não vai conseguir identificar o personagem pela cor. Se a gente quiser identificar o personagem pelas feições físicas, não consegue, porque bateram naquele homem, espancaram o homem até desfigurá-lo, deixaram ele sangrando, deixaram ele nu, tiraram todas as roupas, assaltaram, deixaram ele totalmente desfigurado, sangrando, inconsciente e nu. Então, não tem jeito de você identificá-lo. Você não identifica por conta do sotaque ou da língua que ele fala, porque ele está inconsciente. Você não identifica pelas feições físicas, porque ele está totalmente desfigurado, sangrando. Você não identifica pela cor dele, porque no deserto todo mundo é bronzeado. Então, é um personagem, o único personagem que não é identificado. Ele está caído, inconsciente, totalmente espancado, desfigurado lá. Esse homem caído, então, à beira da estrada, está ali em silêncio, inconsciente. Ele está em silêncio para que a mensagem de amor, de caridade e de misericórdia, olha o número 3 aí de novo. Ele está ali em silêncio para que a mensagem de amor, de caridade e de misericórdia de Deus fosse ouvida por intermédio de um bom samaritano que passa ali e se compadece dele.
Então, agora, vamos lá, vem os 3 homens, né? Por coincidência, certo sacerdote descia. Então, isso está lá em Lucas, capítulo 10, versículo 31. Abre aspas. Por coincidência, certo sacerdote descia. Feche aspas. Abre aspas novamente. Segundo homem. De forma semelhante, também um levita que vinha por aquele lugar. Fecha aspas. Lucas, capítulo 10, versículo 31. E, abre aspas novamente, certo samaritano, em viagem, veio até ele e, ao vê-lo, se compadeceu. Lucas, capítulo 10, versículo 33. Então, o texto não especifica se o samaritano subia para Jerusalém ou se descia de Jerusalém, tá? Então, no trecho, ali no Evangelho de Lucas, referente ao levita, encontramos a expressão de forma semelhante, quer dizer, de forma semelhante ao sacerdote, para dizer que ele procedeu em conformidade com o exemplo do sacerdote, como era de se esperar. Mas e o samaritano? Interrogação. Então o sacerdote passou, olhou para o homem que estava ali jogado no chão, totalmente desfigurado, sangrando, nu, sei lá, talvez imaginou que ele tivesse morto e um sacerdote não poderia se aproximar de um cadáver, porque depois teria que fazer um ritual de purificação e ele talvez não fosse da mesma raça que ele, aí que não poderia mesmo se aproximar e tocar naquele cadáver, né? Então, o sacerdote passa por ele. O levita, que era o ajudante, né, do sacerdote, entre aspas, de forma semelhante ao sacerdote. Então, fez a mesma coisa. É o que acontece muito com a gente quando você não estuda a codificação. Quando você não vai lá nos textos de Kardec e não estuda a codificação. Não, mas aí eu sigo o dirigente da casa espírita e sigo o exemplo dele. Olha a responsabilidade aí, né, Fred? Então, se o Fred cai lá num buraco, mais uns 200 vão e caem no buraco, vão cair no buraco atrás do Fred. Não é mesmo, Fred? Porque você estuda e nós vamos atrás de você e vamos cair no buraco atrás de você. Então, é o que o levita fez, seguindo o exemplo do sacerdote. Mas e o samaritano? O que o samaritano fez? Ele estava subindo para Jerusalém, o samaritano, ou ele estava descendo de Jerusalém? Subindo para Jerusalém, naquela época, tinha um significado, tem um simbolismo todo aí. Significava ir ao templo, ir ao encontro de Deus. Então, espiritualmente falando, ele estava subindo, indo ao encontro de Deus, né? Ou ele estava descendo, se distanciando de Deus? Interrogação. Então, vamos voltar para o número 3 da parábola. Coração, alma e posses. O coração, ele é visto como o órgão que representa a nossa interioridade. A interioridade humana é a sede do sentimento e da sabedoria, como o Fred, como a Júlia acabou de dizer. Então, o coração, visto como o órgão que representa o sentimento e a sabedoria. A alma significa ou simboliza a integralidade do homem, corpo e espírito, quando nós estamos encarnados. Então, corpo físico e espírito. Por sua vez, as posses, né? As posses significando aí força, poder e abundância. Então, significam as posses de um indivíduo. E os 3 níveis de amor. Alguém que ama com toda a sua sabedoria e sentimento, com todos os gestos práticos correspondentes, né? Incluindo a disposição de se sacrificar e com todas as suas posses. Em resumo, gente, representa colocar todo o coração, toda a alma e
todas as posses a serviço de Deus, pois é servindo a Deus que demonstramos o nosso amor a Ele. Não é pregando os joelhos no chão e rezando, não, é servindo. Segundo a tradição, nosso amor a Ele, a Deus, é através do serviço. E esse serviço era visto como conjunto de rituais e orações que precisavam ser feitos naquela época no templo. Na parábola, o serviço ao próximo, feito, olha o 3 aí, com compaixão, caridade e amor, ou, no caso, com todo o coração, alma e posses, toma o lugar do serviço praticado no templo de Jerusalém. No caso, o samaritano, né, faz esse serviço com compaixão, caridade e amor, ou com todo o coração, alma e posses, ali, no seu próximo, ao invés de estar praticando isso no templo de Jerusalém. Então, gente, o samaritano, ele foi invadido pela compaixão no coração. Fez tudo o que podia. Ele foi tocado pela compaixão. Ele foi tocado no seu coração. Ele fez tudo o que podia para ajudar, inclusive se arriscando, porque tinha um homem ali, ele não sabia quem era, estava sem poder identificá-lo. Ele não sabia se ele era samaritano ou judeu, não é? Ele se desdobrou em dedicação, olha a alma, e entregou as moedas e falou para o estaleiro, né? Deixou numa estalagem e falou: vou deixar as 2 moedas aí com você, cuida dele. Se ultrapassar isso, os cuidados, na volta eu completo, como quem diz. De pendura aí o que passar, que na volta eu te pago o que tiver faltando. Então, entregou as suas moedas, as posses ao hospedeiro, para que ele cuidasse daquele homem caído. Então, ele foi totalmente fiel. Ele foi totalmente leal a Deus, em todo o seu ser. Hoje, gente, nós não mais peregrinamos para Jerusalém para ser leal a Deus. Nosso altar passou a ser o próximo, muitas vezes desconhecido, que o nosso amor é capaz de descobrir aqui, ó, no nosso dia a dia, à nossa volta. E o nosso culto transformou-se na genuína caridade. Esse é o nosso templo, esse é o nosso culto, é a caridade ao nosso próximo. Que fique aqui para nós o exemplo do bom samaritano, como um convite constante à nossa fidelidade a Deus, através da compaixão, da caridade e do amor ao próximo. E aí, para ilustrar, né, essa parábola do bom samaritano, eu queria concluir a minha fala, finalizando com uma história de um bom samaritano contemporâneo, nos dias de hoje, né? Não tão dos dias de hoje, mas contando uma historinha do Chico Xavier, que eu não sei se vocês conhecem, acredito aqui que muitos de vocês conhecem, né? Chico Xavier, numa ocasião, ele foi para uma celebração de uma casa espírita em São Paulo. A casa espírita estava fazendo um aniversário e o Chico Xavier foi convidado para essa celebração, né, para participar dessa celebração na casa espírita. E o Chico foi, tudo, participou dos trabalhos, recebeu algumas mensagens, foi uma noite maravilhosa, com trabalhos maravilhosos. Encerraram os trabalhos muito tarde, porque se estendeu e tudo já estava bem tarde, na hora que eles encerraram os trabalhos. Todo mundo saiu, inclusive o Chico, a hora que eles já estavam finalizando, fechando lá a casa, do lado de fora, o Chico com os companheiros, né, que foram levar, o Chico falou: gente, eu acho que eu vou voltar, eu vou ao banheiro, preciso fazer um xixi, vou até lá em cima no banheiro. Ai, porque São Paulo tudo é longe, então até ele chegar na casa que ele estava hospedado, ele pensou: melhor, acho que eu vou voltar, vou ao banheiro aqui, e depois eu entro no carro para ir embora. E assim fez. Então, foi uma pessoa com ele até lá em cima, acender as luzes, levá-lo ao banheiro, e o restante dos amigos, dos companheiros lá da casa espírita,
ficaram esperando por ele ali no passeio. Nesse meio tempo, chegou um senhor muito pobre, muito humilde, uma simplicidade, acompanhado de algumas crianças, né? Tudo muito pobre, com muita fome, pedindo, pelo amor de Deus, que desse um dinheiro, que estava todo mundo com fome, que ele precisava alimentar aquelas crianças, que o pessoal se compadecer dele ali e dar um dinheiro para ele. De repente, um deles começou aquela doutrinação ali, mas meu senhor, olha as horas, já alta madrugada, já está, olha quantas horas são, como é que o senhor fica na rua até essa hora com essas crianças? O senhor está expondo essas crianças ao perigo aqui de São Paulo, o senhor não pode estar na rua com essas crianças. Imagina o senhor se passa uma pessoa, se atropela, o senhor atravessou sem olhar a rua, papapá, quase que leu todo o estatuto da criança e do adolescente ali, para aquele homem, né? E falou, o senhor não pode fazer isso, olha, essas crianças precisam dormir cedo, amanhã elas precisam ir para a escola, se elas forem para a escola amanhã, elas vão alimentá-la na escola, ter a merenda escolar, papapá, mas fez aquela doutrinação lá para aquele senhor e aquelas crianças, né? Tá, foi embora. O senhor foi embora, passou a mão nas crianças e foi embora. Atravessou a rua, foi lá para debaixo do viaduto, sei lá onde foi. Nesse meio tempo, desce o Chico. Acredito que o Emmanuel deve ter falado alguma coisa com o Chico lá dentro, né? O Chico falou, gente, cadê aquele senhor que estava aqui? Aí as pessoas lá, os companheiros, falaram para o Chico, todos orgulhosos, né? Ah, Chico, o senhor esteve aqui pedindo essa hora da noite, pedindo dinheiro, mendigando, pedindo esmola essa hora da noite, mas nós fizemos uma doutrinação, doutrinação daquela. Começamos lá em Kardec, chegamos até aqui em André Luiz, na doutrinação, passando por Emmanuel. O Chico falou, pelo amor de Deus, gente, não é possível, vocês não podiam ter feito isso. Aquele senhor é um pai de família, coitado. Ele é um senhor que foi abandonado pela esposa, com as crianças tudo pequenas, e ele passa uma dificuldade danada, eles estão passando muita fome. Ele podia ter abandonado aquelas crianças ao relento e ter sumido na vida. Não, ele está lá pelejando com aquelas crianças, cuidando delas, fazendo de tudo para alimentar aquelas crianças. Como é que vocês fizeram isso? E procurou no bolso, foi achar algumas moedas, o pouco dinheiro que ele tinha, ele catou tudo que tinha, dinheiro, moeda, e foi juntando para dar para o senhor. Aí, de repente, todo mundo apavorou, falou, nossa senhora, vamos pegar aqui o que a gente tem também, e para juntar, e for fazendo, e o outro já atravessando a rua para ir correndo atrás do senhor, e pegando aquele dinheiro. Então, o exemplo do Chico, do bom samaritano, foi isso, né? Falou, opa, deixa a gente ajudar também, porque não adianta essa doutrinação. O templo, ou as nossas orações, é o serviço a Deus. E ser fiel a Deus é ser fiel ao nosso próximo. É servindo ao nosso próximo que nós estamos servindo a Deus. Essa é a fidelidade que nós podemos ter hoje. Hoje a gente não está indo mais peregrinar em Jerusalém. O nosso templo é a caridade com o nosso próximo. Que fique aqui para nós esse exemplo do bom samaritano e do Chico Xavier, para que a gente possa ter isso como um convite à fidelidade a Deus e ser fiel à causa e a você mesmo, né? Como diz a Joana. Quero agradecer a todos estão aqui nos ouvindo, agradecer o convite do Fred, agradecer a Marina que nos ajuda todo domingo. Uma boa noite, um bom descanso para todo mundo. Trazendo estudar o que resta atrás, onde houver ódio que leve o amor, onde houver ofensa que leve o perdão, onde houver discórdia que leve
que leve a fé, outro veneno que leve a verdade, onde houver desespero que leve a esperança, onde houver tristeza que leve a alegria, onde houver trevas que leve a luz. Fazei que eu procure consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dano que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Fazei que eu procure consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dano que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna.